Fala, meus rabiscadores de Vadimeco, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai estudar duas súmulas importantes aqui que dizem respeito à situação do grupo econômico em geral, que é a súmula 129, e do grupo econômico bancário, instituições financeiras, que é a súmula 93. Então vamos lá. Eu vou começar com a súmula 129 e ela diz assim: contrato de trabalho, grupo econômico, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então é claro que essa súmula aqui nos remete ao tema do grupo econômico, que é tratado aqui no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que é um dispositivo, inclusive, que foi modificado com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, porque antes da reforma se discutia se era possível o grupo econômico por coordenação, que é aquele grupo econômico em que não há uma relação de subordinação, uma relação de controle necessariamente de uma empresa com relação às demais. As empresas que atuam de forma concertada, de forma conjunta, com relação ao objetivo final, eventualmente podem ser consideradas grupo, ainda que não haja uma relação de controle de uma das empresas sobre as demais empresas. E também o grupo por subordinação, que é o tradicional, que é o mais clássico, digamos assim. Esse sempre foi admitido antes da reforma, e após a reforma não há nenhuma modificação com relação a isso. É a situação em que se tem uma empresa controladora. E aí, durante muito tempo, e a tese que venha prevalecendo no TST, pelo menos antes da reforma, esse é um tema hoje que talvez a gente precise ter um pouco mais de cautela, porque não está tão bem definido assim no TST com relação a fatos posteriores à reforma trabalhista de 2017, mas o fato o entendimento é que existe aqui uma solidariedade que é uma solidariedade dual, na situação do grupo econômico. O que significa dizer que há uma solidariedade dual no grupo econômico? Isso significa que no grupo econômico a gente tem tanto o trabalhador, ele pode ser credor de todas as empresas do grupo, então o trabalhador ele pode cobrar seus créditos contra a empresa A, a empresa B, a empresa C, que fazem parte daquele grupo econômico, Esse é um caráter, então, no caso aí a empresa como devedora, mas também o caráter de solidariedade ativa, ou seja, que todas as empresas do grupo econômico podem exigir serviços do trabalhador sem que isso caracterize, sem que isso gere vínculos de emprego diferentes com relação a cada empresa. Ou seja, eu tenho a empresa A, a empresa B, a empresa C, que fazem parte do mesmo grupo econômico, e aí as três empresas aqui no meu exemplo poderiam exigir serviços do trabalhador, sem que isso gerasse um vínculo com a empresa A, um vínculo com a empresa B e um vínculo com a empresa C. Ele tem um vínculo único, digamos que o empregador seja a empresa A, essa que assina a carteira de trabalho, mas eventualmente esse trabalho pode beneficiar as empresas B e C. Então esse é o caráter da solidariedade dual, que a própria súmula 129 reconhece, quando ela fala, portanto, que a prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo não vai gerar mais de um contrato de trabalho, claro, salvo se houver ajuste em contrário, salvo se houver uma combinação, um pacto, um contrato de trabalho com cada empresa. Se as empresas do grupo pactuam diferentemente, prevêem contratos com cada uma delas, é claro que isso é mais benéfico ao trabalhador, e evidentemente vai ser aceito. E essa questão da solidariedade dual, ela entra um pouco em xeque ou um pouco em dúvida com a reforma, justamente porque aqui, se a gente ler com atenção o artigo 2º, parágrafo 2º, redação pós-reforma, ele fala que as empresas do grupo serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, aparentemente, aqui nesse ponto, se a gente partir de uma interpretação mais literal, a gente diria que a reforma admite, então, a solidariedade passiva, solidariedade passiva. Isso quer dizer, então, que as empresas do grupo, todas elas podem ser demandadas, podem ter que vir arcar com os créditos trabalhistas dos empregados de cada uma dessas empresas, mas talvez não uma solidariedade ativa, no sentido de que cada uma das empresas pudesse exigir serviço e trabalho do trabalhador. Então seria uma interpretação talvez mais literal aqui, e é possível, mas a tendência que a gente vê na jurisprudência em geral é no sentido de que permanece, a súmula 129 ela permanece. Então essa é uma súmula que de certa forma a gente tem que acompanhar o TST, ainda é um pouco precoce a gente firmar uma posição aqui definitiva, tem que acompanhar como é que o TST vai desenvolver esse raciocínio,
né, se ele vai manter ou se não vai manter a súmula 129 após essa modificação da reforma. A minha impressão pessoal é de que ela vai ser mantida, que esse entendimento ele continua assim sendo aplicável, né? Ou seja, se o trabalhador prestar serviço a mais de uma empresa, é claro que isso não vai gerar vários contratos de trabalho, né? A não ser que haja uma combinação em contrário. Me parece que esse é o raciocínio aqui de uma solidariedade dual, né, que permanece ainda se aplicando. Maravilha? Beleza, tá? E aí, para complementar aqui esse raciocínio, a gente tem a súmula 93, que ela acaba especificando esse raciocínio na situação do bancário, do empregado de um banco, uma instituição financeira, e a gente sabe que é muito comum no caso dos bancos que a gente tem um conglomerado financeiro. Você tem um banco, provavelmente dito, o banco comercial, o banco de investimento, você tem uma corretora, você tem, por exemplo, uma seguradora que é vinculada ao banco e assim segue, né? E a gente sabe que é muito comum no caso dos bancários que, eventualmente, eles ofertem produtos e serviços das outras instituições do grupo, como, por exemplo, um bancário que está na agência bancária oferece um seguro de vida que é oferecido pela seguradora daquele grupo econômico e assim segue, né? Um título de capitalização, por exemplo, entre outras possibilidades. E aí, portanto, o TST aqui, de forma coerente, né? A súmula 93 e a súmula 129 elas são coerentes entre si, ele menciona o seguinte, olha, integra a remuneração do bancário, a vantagem pecuniária por ele é oferida na colocação ou venda de papéis ou valores mobiliários, ou seja, ações, títulos, né, financeiros, investimentos, coisas desse tipo, de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário, no local de trabalho e com consentimento tácito ou expresso do banco empregador, né? Bom, aqui a gente tem algumas coisas para destacar. Em primeiro lugar, essa parte final aqui, ela tem a ver com a boa-fé objetiva, né? É mais uma concretização, uma aplicação da boa-fé objetiva no contrato de trabalho, né? Então, se o trabalhador ele vende papéis ou produtos ou serviços das empresas do grupo financeiro, da seguradora, dos investimentos, por exemplo, da corretora de valores e assim vai, né? Isso, então, tem que ser feito com consentimento do empregador, né? Pode ser um consentimento expresso, quer dizer, o próprio contrato prevê essa possibilidade, ou um consentimento tácito, uma situação em que o empregador sabe que aquilo acontece, não tem nenhuma norma proibindo, não tem proibição, não tem fiscalização, e o empregador consente com aquela prática do trabalhador. E aí, é claro, né, por mais que você não tenha, então, a formação de um contrato de trabalho diferente com cada um dos entes daquele grupo econômico, né, é claro que se o trabalhador ele ofere uma vantagem, né, por vender aquele produto ou serviço, uma comissão que é paga, algum bônus, alguma bonificação, é claro que isso vai integrar a remuneração desse bancário, né, e vai ser devida pelo empregador, né? O devedor primário vai ser o empregador, que é aquele que assina a CTPS, que assina a carteira de trabalho desse trabalhador, né? E, eventualmente, no processo trabalhista, numa execução, as empresas do grupo podem ser demandadas para honrar a dívida se o empregador principal não o fizer, né? Claro que no caso de banco vai ser difícil a gente ter um banco insolvente, né? Até pode acontecer com os menores, eventualmente, mas é uma situação que, pelo menos na grande massa dos casos, vai ser difícil pensar numa insolvência, em geral, no caso do banco. Portanto, não vai ser nem necessário, nem interessante que o reclamante coloque no polo passivo, na fase de conhecimento, lá, as empresas do grupo bancário, né? Porque, em geral, esse risco de insolvência não vai existir. Mas, muito bem, né? São valores, então, que vão integrar a remuneração e vão ter que ser pagos lá os reflexos, por exemplo, o reflexo em férias, o reflexo em 13º salário, né? E os demais reflexos, o FGTS pode ter que ser recolhido, se for uma parcela salarial. Então, perceba que isso aqui portanto, vai ser a consequência e não a geração de um novo contrato de trabalho, como diz aqui a própria súmula 129. Né? Então, a gente pode resumir aqui as duas dizendo o seguinte: se o trabalhador presta serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, isso não vai gerar um novo contrato de trabalho, em princípio, mas a remuneração que for devida, que for recebida, que for paga, uma comissão, por exemplo, em função daquele serviço para as outras empresas do grupo, essa parcela ela vai ser devida e ela, portanto, vai integrar sim a remuneração desse trabalhador. Maravilha? Então, essa é uma situação. A gente sabe que o tema do grupo econômico é um tema bastante rico e é um tema também que existe uma discussão processual, né? Se é possível incluir a empresa do grupo só na execução ou não na execução, ou tem que entrar na fase de conhecimento. Né? Esse é um tema que a gente vai apreciar mais à frente. Tem uma súmula que é a súmula 205 que foi cancelada, mas a gente eventualmente vai comentar esse tema e também é um tema que a gente comenta no nosso livro e também lá no nosso curso, beleza? Aqui focamos então apenas num aspecto de direito material, de responsabilidade
patrimonial e solidariedade dual, ativa e passiva. Beleza, minha gente? Se você está comigo até aqui nesse vídeo, então, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e colegas, se inscreva no nosso canal, ative notificações para poder fortalecer o nosso desafio das súmulas e fazer com que esse projeto possa crescer e alcançar mais pessoas que possam se beneficiar. Grande abraço e até o próximo vídeo.